Vamos agora concluir a nossa teoria da personalidade, segunda parte, inventário de avaliação tipológica. Uma vez que a pessoa já tenha feito as 4 primeiras tabelas, e lembre-se que nessas 4 tabelas ela só atribuiu valores para as duas colunas C1, que são as duas colunas centrais, então nessa altura agora a pessoa deverá lembrar sempre de um detalhe. Para as 4 primeiras tabelas, ela já foi pressionada, foi dito para essa pessoa que ela tinha um tempo mínimo para fazer as 4 tabelas, normalmente esse tempo mínimo é 9 minutos, e tinha um tempo máximo, normalmente esse tempo máximo é 12 minutos. Lembre-se que 9 a 12 minutos é a média geral da grande maioria das pessoas que faz esse tipo de teste. Agora, lembrar que isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas quando a pessoa se sente cobrada, sabendo que tinha um tempo mínimo e sabendo que tinha um tempo máximo, ela na realidade vai fazer algo mais projetivo, vai fazer algo aonde ela procura expressar mais o que vai no seu interior, porque ela se sente cobrada pelo fator tempo. Então, lembrar que pessoas que nas 4 primeiras tabelas apresentam um valor próximo de 9 ou inferior a 9, são pessoas com alta tendência à ansiedade. E pessoas que apresentam um valor próximo de 12 ou superior a 12 já têm alta tendência à depressão. Mas lembre-se que isso é algo extremamente subjetivo, isso é uma regra geral, mas nem em todos os casos isso é totalmente aplicável. Agora a pessoa deverá refazer o exercício, lembrar que ela já tem valores nas duas colunas C1 e agora ela deverá atribuir valores nas duas colunas C2. A coluna C2 da esquerda para a proposição que está à esquerda e na coluna C2 à direita para a proposição que está à direita. O valor que ela vai atribuir em C2 poderá ser idêntico ao valor de C1 correspondente, se ela quiser manter o valor, ou poderá ser algo completamente diferente. Aí surge a pergunta, mas espera aí, se eu já fiz esse exercício atribuindo valores para as duas colunas C1, por que agora eu vou fazer o mesmo exercício atribuindo valores a C2? Eu já não poderia ter atribuído valor a C2 direto? Não. Lembre-se que quando a pessoa atribuiu os valores nas duas colunas C1, ela estava pressionada pelo fator tempo. Então, o valor que ela colocou nas duas colunas C1 é algo mais projetivo. Agora, os valores das colunas C2, a pessoa não precisará ter o limite de tempo. Então, ela poderá mudar ou permanecer o valor. Só que agora, ela já será induzida pelo próprio valor que ela atribuiu anteriormente a C1, mesmo sabendo que ela poderá atribuir um valor diferente da célula C2 correspondente. Uma vez feito tudo isso, preenchido as 10 linhas, ou seja, as 20 células de C2 agora, no pezinho, na penúltima linha dessa tabela, nós temos lá total 1, total 2. Então, repare que eu vou ter um total 1 para a coluna C2 à esquerda, um total 1 para a coluna C1 da direita, um total 2 para a coluna C1 da direita, um total 2 para a coluna C2 da direita. Observe agora que ela deverá fazer o cálculo, a totalização embaixo. Então, repare que embaixo nós temos total C2, ou seja, da coluna C2, dividido por 6, e eu vou ter um valor para E. E do lado direito eu tenho I é igual o total da coluna C2 correspondente, dividido por 6, então eu tenho um valor para I. Em outras palavras, eu estou ignorando completamente todo o cálculo que foi feito em cima das duas colunas C1, porque eu só estou considerando os dois valores em cima das colunas C2. Ou seja, eu tenho um valor para E de extrovertido e um valor para I de introvertido. Nessa altura, a pessoa deve estar pensando, então por que eu não fiz logo o cálculo de C2
por que eu precisei saber o valor de C1, já que eu estou ignorando o valor de C1? Uma explicação bem simples. Repare que ao fazer o cálculo total C2 dividido por 6, eu tenho um valor para E. E igual total C2 dividido por 6, eu tenho um valor para I. Eu posso encontrar, de repente, valores idênticos para E e para I. Mas se eu encontrar valores idênticos para E e para I, eu deverei considerar, mesmo os valores sendo idênticos, qual que eu colocaria em primeiro lugar, qual que eu colocaria em segundo lugar. Então, para determinar o valor, por exemplo, se E e I, se os dois valores forem 7,0, exemplo, tanto para E como para I, qual que eu consideraria maior, já que os dois valores são idênticos? Então, eu olharia agora na coluna C1 correspondente. Então, por exemplo, se eu encontrar os valores de E e de I, 7,0, mas se, por exemplo, na coluna C1, à esquerda, eu encontrar, por exemplo, 70, e na coluna C1 da direita, eu encontrar 75, então eu vou considerar o valor I, tá? I igual total C2 dividido por 6, deu 7, e eu consideraria maior do que o valor E total C2 dividido por 6 igual a E, apesar de que os dois valores acabaram dando 7, mas eu consideraria agora qual seria o maior em função do somatório total das colunas C1. Então, as colunas C1 só servirão agora para diferenciar qual o valor de E, qual o valor de I, que eu vou considerar maior em função das duas colunas C2. O mesmo procedimento eu deverei tomar com relação à tabela 2, com relação à tabela 3, com relação à tabela 4. Então, repare que eu terei valores para E, para I, valores para N, para T, para F, para S, valores para J, valor para P e assim por diante. E repare que muitas vezes esses pares de valores poderão ser iguais, mas mesmo que sejam iguais, eu sempre vou considerar um maior que o outro e eu vou usar o valor de T1 apenas para diferenciar o valor correspondente na última linha de cada uma das tabelas. Então, observe a explicação do que nós fizemos antes. Refaça a avaliação com mais calma. Caso queira alterar algum valor para cada proposição, anote na coluna C2 correspondente de cada uma das 4 primeiras tabelas. Se não for fazer alterações, apenas repita o valor de C1 em C2 para cada proposição. Some o valor de cada coluna C1 e C2 nas 4 primeiras tabelas. E agora indique o valor de E, I, S, N, T, F, J e P em cada uma das 4 primeiras tabelas. Bom, eu já tenho, então, para cada tabela, para a primeira tabela eu tenho um valor para E e para I, para a segunda tabela um valor para S e para N, para a terceira tabela um valor para T e para F, e para a quarta tabela eu já tenho um valor para J e para P. O que eu deverei fazer agora? Transfira os valores E, I, S, N, T, F, J e P obtido nas 4 primeiras tabelas para a tabela 5A, que nós já vamos ver a seguir. Some os valores correspondentes para cada uma das combinações mostradas nas tabelas 5B e 5C e divida por 4 para indicar o resultado final de cada combinação. Observe agora que eu tenho tabela 5A. Eu vou transferir para a tabela 5A os valores obtidos da média em C2, é claro. Então, eu tenho um valor de E. Lembre-se que agora eu deverei ir para cada um desses valores até a primeira casa decimal.
Se eu chegar a uma segunda casa decimal, eu vou dar uma arredondada na segunda casa decimal, para mais ou para menos, para a primeira casa decimal. Então, eu tenho um valor para E, um valor para I, que eu obtive na primeira tabela. Um valor para S, um valor para N, que eu obtive na segunda tabela. Um valor para T, um valor para F, que eu obtive na terceira tabela. E um valor para J e um valor para P, que eu obtive na quarta tabela. Uma vez que eu preenchi agora a tabela 5A, eu deverei preencher a tabela 5B. Como? Eu deverei somar agora os valores de E, S, T e J. Eu vou ter uma soma total e vou pegar esta soma e vou dividir por 4. A mesma coisa farei para ESTP, qual é a soma e a divisão por 4. ESFJ, ESFP, ENTJ, ENTP, ENFJ, ENFP. E observe que na coluna 5C eu farei exatamente a mesma coisa agora, só que o meu somatório será ISTJ, ISTP, ISFJ, ISFP, ISTJ, INTJ, INTP, INFJ, INFP. Repare que para cada uma dessas combinações eu tenho uma soma e tenho um divisor por 4, um valor correspondente dividido por 4. Observe agora que eu deverei ter valores, em princípio, diferenciado para cada uma dessas combinações. Mas pode acontecer muitas vezes de eu encontrar valores idênticos. Por exemplo, vamos supor que em ESTJ deu lá a soma e na hora de eu calcular a média, ESTJ deu uma média 6,5. Depois, ESTP, eu encontrei também uma média 6,5. Bom, então, ESTJ e ESTP deu a média idêntica. Num caso desses, quem eu consideraria como sendo primário, quem eu consideraria como sendo secundário? Agora eu vou voltar para cada uma das tabelas e observar na tabela 1, o E e o I. Quem que eu considerei maior? Depois, na tabela 2, eu tinha ali na tabela 2 o S e o N. Quem que eu considerei maior? Na tabela 3, o T e o F. Quem que eu considerei maior? E na tabela 4, o J e o P. Quem eu considerei maior? Em função disso, eu vou diferenciar agora qual seria o perfil primário, qual seria o perfil secundário. Lembre-se que, na realidade, eu tenho um total de 16 perfis aí, mas eu só vou considerar os 4 perfis com médias mais altas. E lembrar que eu vou diferenciar os perfis, os 4 perfis considerados, mesmo que entre eles possa existir 2 com valores idênticos, ou até mesmo os 4 com valores idênticos, eu tenho que dar um jeito de fazer uma diferenciação entre esses perfis. Uma outra coisa, lembre-se que vocês nunca obterão para cada combinação um valor 10 total. Então, ESTJ, vocês nunca encontrarão uma soma 40 dividido por 4 vai ser 10, ou seja, se desse 10 é porque a pessoa seria 100% ESTJ. Aí a pessoa, vamos supor, em ESTP, encontrasse ali um valor 9, então ela seria 90% ESTP. Entenda, raramente mesmo, a pessoa encontrará para cada uma dessas combinações de perfis um valor superior a 8,5. Em geral, esses valores estarão abaixo de 8,5, muitas vezes bem abaixo de 6, abaixo de 5. Agora, entenda, isso daí é extremamente subjetivo, varia muito de pessoa para pessoa. Mas se a pessoa encontrar, por exemplo, ESTJ
9 significa que ela tem 90% desse perfil. A ESTP encontrou 8,5, ela tem 85% desse perfil. Ou seja, ela não tem exatamente todas as características de cada um dos perfis. Por isso que para nós só interessa os 4 perfis mais importantes. E uma outra coisa que nós temos que considerar, ninguém tem um único perfil. Nós sempre teremos 2 perfis, 3 perfis, 4 perfis, ou seja, temos um perfil primário, um perfil secundário, um perfil terciário, um perfil quaternário, podemos até ter um quinto, um sexto perfil, mas em geral, a partir do quinto perfil, eles já não são tão importantes assim. Então, nós só consideramos os 4 primeiros perfis. Feito isso agora, indique na tabela 6, em ordem decrescente, as 4 combinações com maiores valores. Então, qual foi a que eu obtive nota maior? Então, eu, por exemplo, poderia colocar ESTP e encontrei lá valor 8,5. Então, primeiro lugar, maior valor 8,5, ESTP, e indicaria qual o título desse perfil. Repare que nesse inventário que vocês têm, já tem o título de cada um dos perfis que deverão ser considerados. Observe agora que vocês têm cada um dos perfis, resumidamente, o perfil ENFJ, conhecido como perfil do professor ou educador, corresponde de 3 a 5% da população mundial. Quais as características marcantes positivas? É mestre e discipulador nato. O lado negativo disso, sua emotividade pode interferir em sua racionalidade. Outra característica, é idealista e orador nato. O lado negativo disso, normalmente é muito teórico. Outra característica, líder natural e gosta de tomar decisões. O lado negativo, muitas vezes toma decisões precipitadamente. Outra característica, é simpático e promotor de harmonia entre as demais pessoas. O lado negativo correspondente, pode ter dificuldade em lidar com conflitos e críticas pessoais. Bom, isso aqui é apenas um resumo. Daqui a pouquinho nós estaremos abordando esses perfis com um pouco mais de detalhes. Então, repare que aí nesse inventário você tem os 16 perfis e todos sempre apresentarão qual é a sigla correspondente ou a combinação correspondente, qual é o título desse perfil, qual o percentual da população, quais as características positivas e as características negativas mais marcantes. Repare que para cada característica positiva, normalmente tem uma característica negativa correspondente e vice-versa. Agora, lembre-se sempre, você nunca terá 100% de todas as características de um mesmo perfil. Quanto maior o valor que você obteve para cada perfil, indica que maior é o seu percentual daquele perfil. E quanto menor o valor, isso indica que menor também é o seu percentual no perfil correspondente.